desde a entrada do tabernáculo, amém? Nós vamos começar pela entrada, e aí a gente vai pegando cada parte, porque eu creio até que essa é a forma que nós vamos sendo formados em Cristo, essa forma que vai ser posto. O tabernáculo ele foi construído de dentro, foi revelado de dentro para fora, né? O trabalhar de Deus é de dentro para fora. Ele começa a trabalhar em nosso espírito, e aí ele vai trazendo a santificação em todo o nosso ser, né? Espírito, alma e corpo. Mas eu vou começar trazendo de fora para dentro, para que a gente compreenda, né, a revelação de uma forma mais prática. Amém? Então, primeiro, a gente viu a tenda. Quando ela foi construída, o Senhor deu uma medida da altura que seria o cerco, né? O cerco seria de 2,20 metros. Então é a altura acima do padrão do homem natural, Isso já trazia uma representação do quê? De que o homem natural, ele não consegue enxergar ou entender as verdades do reino de Deus. O homem natural não consegue receber revelação e não compreende a revelação do Espírito, porque ele é natural, ele é carnal. Por ser natural e carnal, ele não consegue entender ou compreender as verdades do Espírito. Amém? Como está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. Abra aí. Então Deus já traz a primeira revelação. O homem natural, o homem carnal, o homem caído, o homem adâmico, ele não consegue receber revelação do Espírito, ou das verdades do reino de Deus, das verdades de Cristo Jesus. Amém? Então o que está escrito aí? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2,14 diz assim: quem não tem o Espírito de Deus não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Amém? Então o homem caído não consegue discernir as coisas de Deus ou as coisas do Espírito. Por quê? Porque são discernidas espiritualmente. Ele precisa primeiro ter o Espírito Santo nele, e aí a partir do momento que o Espírito Santo vem habitar no homem, o homem começa a receber revelação, porque o Espírito Santo habita nele. Amém? Se o Espírito Santo não revelar as verdades do reino de Deus, as verdades de Cristo Jesus ao homem, o homem não consegue, porque ele acha loucura, não tem como entender. Amém? Então como que é revelado? Como que o homem natural consegue receber a revelação de Cristo? Então aí começa a vir. Primeiro, quando a gente viu a entrada, tinha as 4 cores que a gente viu. As 4 cores já é uma representação do que nos leva a conhecer Cristo. E o que nos leva a conhecer Jesus? Os 4 evangelhos. O evangelho revela Cristo Jesus. O evangelho é as boas novas. O evangelho é o que fala, é o que declara o que em Cristo Jesus o homem tem. Então, por meio do evangelho ministrado a um homem natural, a um homem caído, o Espírito Santo pode conduzi-lo ao caminho que é o próprio Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós falamos do evangelho para uma pessoa, quando nós começamos a falar de Cristo Jesus pelo evangelho, revelar o evangelho, o Espírito Santo, pelo evangelho, não pela palavra humana, pela revelação que vem em falar do evangelho, o homem começa a receber a revelação de Cristo, ou seja, ele começa a entrar no caminho para a salvação. Então ele está só no caminho. Amém? Então as 4 cores eu marquei aqui. Primeiro, o azul representa Jesus, o Filho de Deus. Então um dos evangelhos, sempre um evangelho traz a revelação de Jesus como Filho de Deus. Amém? O púrpura representa Jesus como Rei. Amém? Amém. Escarlata representa Jesus como Salvador. Aleluia. E o branco representa Jesus como o homem perfeito. Então Jesus Cristo, pelo evangelho, é revelado como o Filho de Deus, como Rei, como Salvador e como homem perfeito. Amém?
O Evangelho vai revelar a vida de Cristo em plenitude. Quem Ele é? O Filho de Deus, mas que também é Deus, que é Rei e que é um homem perfeito. Amém? Amém. E aí o Evangelho também vai me levar ao primeiro encontro que eu tenho, que me dá entrada para a salvação, que me dá entrada ao reino de Deus, que é o altar do sacrifício. Marca aí, o altar do sacrifício. O que representa o altar do sacrifício? Os sacerdotes tinham que pegar um novilho, e ali eles colocavam as mãos sobre esse novilho, e ali eles declaravam a iniquidade do povo sobre aquele novilho, as iniquidades e os pecados do povo, eles transferiam, e aquele novilho sem culpa, sem máculas, sem nenhum defeito, ele era sacrificado no altar. Essa é a figura de quem? De Cristo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo, e representa o sacrifício. O altar do sacrifício representa a cruz, aonde Cristo se ofereceu como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Jesus Cristo ali na cruz, Ele se dá para absorver todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade, toda a nossa transgressão. Então Ele se dá como um sacrifício, Ele se ofereceu como um sacrifício. O homem, quando reconhece o sacrifício de Cristo, primeiro pelos evangelhos ele entra, começa a receber a revelação de Cristo, entra no caminho, e aí ele se depara com o sacrifício. Se eu não tenho como entrar no reino de Deus, receber a revelação, a salvação em Cristo, se primeiro eu não passar no altar do sacrifício, se primeiro eu não passar pela cruz, se primeiro eu não reconhecer que Cristo Jesus, Ele morreu em meu lugar. Por quê? Porque é por meio da minha morte para o velho homem junto com Ele, quando eu reconheço que o meu velho homem também é sacrificado, morto com Ele, que aí eu entro no processo de entrar no reino de Deus. Eu entro no reino de Deus, aonde nós vamos continuar depois. Então o lugar de sacrifício é o lugar da cruz, aonde Cristo tanto morreu por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, como também nós morremos com Ele. Então não é um sacrifício só do Senhor, não é o altar do sacrifício onde só o Senhor se ofereceu, eu também me ofereço. É por isso que eu falei, é a revelação de Cristo, mas também a revelação de nós em Cristo e Cristo em nós. Amém? Amém. Então não é só o altar do sacrifício representando o Cordeiro que morreu por nós, Jesus Cristo que morreu por nós, também representa que aquele altar de sacrifício é o meu altar de sacrifício. É como Jesus falou, carregar a minha cruz, o negar a mim mesmo, eu mesmo tomar a minha vida, o meu eu, e sacrificá-la, crucificá-la todos os dias. Aí eu entro no processo para poder trazer a glória de Deus, ser aperfeiçoado em Cristo. Se eu não morrer com Cristo, se a minha vida não for dia a dia sendo morta com Cristo e sepultada, eu não consigo continuar para trazer a glória de Deus. Amém? Amém. Não tem como. A única forma é eu reconhecer o sacrifício por mim e também me sacrificar, crer que o meu velho homem foi morto, como está em Romanos capítulo 6, versículo 1. Romanos 6, 1. A gente já leu, mas vamos ler de novo, porque muita gente... Acharam? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, aonde nós morremos? Com Cristo na cruz. Amém? Amém. Não morremos por mim mesmo, falando eu morri. Não, é o altar do sacrifício, é a cruz. Nós morremos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todo quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, mortos na cruz e sepultados com Cristo para o pecado. Amém? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
Guarde essa novidade de vida, porque é a continuação do tabernáculo. É quando nós vamos andar agora em novidade de vida, vamos começar a entrar num processo de santificação. Amém? Amém. Mas vamos continuar na morte, na cruz, no sacrifício. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, ou seja, a morte de cruz, morremos, também seremos na da sua ressurreição, a nova vida em Cristo. Glória a Deus. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado. Olha como está claro. Então o altar do sacrifício não é só do Senhor, é meu também. Eu morri com Ele. O meu velho homem morreu com Ele. Amém. Foi crucificado com Ele. Vocês entendem como a gente começa a compreender que não é só Cristo fazendo algo por nós, mas também é Cristo nos dando nele a nossa própria morte. O nosso velho homem morreu com Ele. Digam assim: o meu velho homem. O meu velho homem morreu crucificado com Cristo Jesus. Com Cristo Jesus. E para que a crucificação? Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então o sacrifício, quando nós somos sacrificados ou mortos para o pecado com Cristo na cruz, o corpo do pecado ali é destruído. E a partir daí, nós entramos numa novidade de vida, que é a vida de ressurreição de Cristo Jesus, que é o continuar caminhando para que a glória do Senhor se manifeste plenamente. É a santificação dos santos. Amém? Mas primeiro é o sacrifício. Nenhum ser humano pode ser salvo sem primeiro reconhecer o sacrifício substitutivo. Lembra? Cristo morrendo por mim, pelos meus pecados, iniquidades e transgressões, aonde eu reconheço para ser salvo, aonde eu me arrependo desses pecados, dessas transgressões e iniquidades, mas também a morte participativa, aonde eu morri com Ele, que é o que nós lemos. O nosso velho homem morreu com Ele. Só que isso nós já sabemos, e vamos voltar no final de tudo, que é diário. Nós vamos ver que o tabernáculo é uma vida diária em Cristo, que eu vivo plenamente, sacrifício e tudo mais que a gente vai ver, diariamente, porque o tabernáculo não era diário, eles caminhavam, o tabernáculo constantemente montado, a glória do Senhor pairando sobre si. O tabernáculo é a nossa vida hoje em Cristo. Cristo, Ele vem tabernacular conosco, nós somos o tabernáculo, nós vamos entender, e aí caminhamos como um tabernáculo. Então o processo desse tabernáculo é diário em nós, todos os dias nós temos que matar a nossa velha natureza. Todos os dias nós temos que reconhecer, lembra? A ceia que a gente toma. Amém. Amém? Todas as vezes que nós tomamos a ceia, o que a gente faz? Sondamos a nós mesmos, examinamos a nós mesmos, e ali nos arrependemos. A gente está cravando na cruz o velho homem. Aquilo que está ativo em nós ainda, aquilo que ainda nos domina. Todas as vezes que nós nos alimentamos da vida do Cordeiro, nós estamos recebendo também da vida de ressurreição. Estamos matando a velha natureza, reconhecendo o que há em nós do pecado, daquilo que é da velha natureza, nos arrependendo. Então estamos cravando, mantendo Ele morto na cruz e sepultado. Aí a vida de Cristo flui em nós. Amém? Amém. Mas aí continua. Qual que é o segundo? Para onde nós vamos? Para a bacia de lavar. Amém? Os sacerdotes, ali eles lavavam as mãos e os pés. Qual é a representação? Depois que nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, começa o processo de santificação. E como que nós somos santificados? Pela palavra do Senhor e pelo Espírito Santo, e pela revelação do próprio Cristo como palavra do Senhor. O Espírito Santo revela a palavra que revela Cristo. Então os sacerdotes, quando eles lavavam as mãos e os pés, era a figura do quê? De um novo caminhar em santidade na terra, e de um novo caminhar em obras, atos de justiça pela nova vida em Cristo Jesus. Está entendendo? Amém. Essa era a figura. Agora eu caminho em santidade pela vida de Cristo em mim, conforme a palavra vai lavando a minha alma, conforme a palavra vai me convencendo e me levando dia a dia a santificar, a obedecer a palavra, conforme a palavra vai me enxertando em mim, no meu espírito, a verdade de Cristo, a verdade que eu tenho que obedecer, mais eu vou caminhando em santidade. E mais as minhas obras, o que eu faço, passam a ser obras de justiça. Ou seja, aquilo que eu faço é com o coração reto, com o coração limpo, com o coração purificado. Qual é a passagem que diz: quem subirá ao monte do Senhor?
aquele que tem um coração limpo, que é limpo de mão e puro de coração. Limpos de mão e puro de coração. Representa o quê? Limpos de mão são as minhas obras, atos de justiça em santidade, porque o meu coração é limpo. Então o que eu faço são obras de amor. Mas por que são obras de amor? Porque o Espírito Santo está me lavando, me purificando. A palavra do Senhor está me lavando e me purificando. E olha que interessante, a bacia, o fundo dela era revestida de espelho. Então quando os homens iam lavar as mãos e lavar os pés, eles olhavam para a bacia, eles olhavam quem mesmo? Quem? Eles mesmos. Eles mesmos. Olha lá em Tiago, abre lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25. Tiago 21, 22 a 25. Achar? Vamos ler? Sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, está vendo a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Amém? O que isso significa? Quando o Espírito Santo revela a palavra em nossos corações, a palavra, ela tem o poder de discernir quem nós somos. Ou seja, ela nos convence naquilo que nós estamos fora da vontade do Senhor. Ela nos mostra aquilo que estamos andando na carne. Ela discerne os nossos pensamentos contrários à verdade do reino de Deus, à verdade de Cristo. Então eu estou contemplando pela palavra quem eu sou verdadeiramente. Entendeu? Amém. Não quem eu penso que sou, mas quem eu sou. Então a palavra tem o poder de penetrar o meu espírito e aí revelar na minha alma, separando, mostrando para a minha alma quem eu realmente sou. Irado, nervoso, tenho medo. Aí conforme a palavra é ministrada e conforme ela me convence, ela mostra quem eu sou. Eu estou vendo quem eu sou. Até então eu não sabia quem eu era. Talvez eu desse justificativa, talvez eu desse qualquer desculpa, mas a palavra revelada, ela vem e mostra como um espelho quem eu realmente sou. Mas o que Tiago diz? O homem que escuta a palavra e vê quem é, mas sai e não obedece a palavra, é como se esquecesse quem ele realmente é e começa a viver o que ele acha que ele é. Ou seja, ele não se arrepende, ele não obedece a palavra, e aí ele volta a ser aquilo que ele pensa que ele é ou que ele quer ser. Entenderam? Não o que a palavra diz. Ele teria que se arrepender. Se a palavra mostrou algo, me convenceu, ela quer me lavar. E como que ela vai me lavar? Quando eu reconheço, me arrependo que estou vivendo contrário à palavra. E aí eu obedeço a palavra, peço para que o Espírito Santo me ajude a cumprir a palavra. Por exemplo, eu tenho uma amargura de alguém, um ressentimento de alguém, mas até então eu justifico porque eu tenho uma amargura. A pessoa fez algo contra mim, amém? Então eu penso que eu estou agindo com justiça, pelo sentimento que tenho, pelo que fizeram. Mas aí a palavra vem e mostra para mim que eu estou em amargura e que eu tenho que perdoar a pessoa como assim Deus perdoou por meio de Cristo as nossas vidas. Então eu contemplei que eu estou vivendo em pecado, estou errado, estou sentindo algo que não é verdade. Então eu me contemplo, eu vejo quem realmente sou. Agora, se eu saio e não obedeço a palavra, eu esqueço do que a palavra mostrou quem eu sou. E começo e continuo andando na amargura, no ressentimento, e eu vou colher, estou entendendo? Mas quando eu obedeço, quando eu olho no espelho, e aí eu obedeço e falo: Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu estou andando fora da tua palavra, fora da tua verdade, fora do que o Senhor diz, fora da tua vida, Jesus, porque a Jesus é a palavra, amém? Então, para ele fluir em nós, eu tenho que obedecê-lo em amor. Então eu tenho que me arrepender e pedir para que ele flua em mim. E quando ele flui em mim, essa nova vida dele me leva a obedecer. E aí eu sou lavado. A minha alma é lavada. Amém? Amém. É onde eu começo a andar praticando boas obras, atos de justiça, atos de arrependimento. É a transformação. Aí eu posso entrar em outro nível. Amém? Que é onde a gente entra para dentro da tenda.
no lugar santo. Mas antes de entrar no lugar santo, o que tinha? As 5 pilastras. Hã? Pilastras, né? 5 pilares, né? 5 pilares, coluna. O que representa 5 pilares? Esses 5 pilares representam os 5 ministérios de Cristo Jesus. É a plenitude, ele se revelando em plenitude, mas já na minha vida como igreja, como corpo de Cristo. Porque tudo a partir daí nós vamos ver que é a figura da igreja, do corpo dele, da unidade como corpo de Cristo. Então, se a gente vê lá, como a gente já leu em Efésios capítulo 4, vamos lá? Efésios capítulo 4. Vou começar a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Já está falando do corpo, da igreja. Amém? Amém. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Veja Jesus se revelando. Em todos e por todos. Amém? Cristo em nós. Mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Então Cristo Jesus, ele se revela a cada um em uma medida. Ele se dá, é um dom, ele se dá a cada um a revelar em uma medida, para levantar homens e mulheres, como a gente vai ver, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa é o alicerce da igreja. É Cristo se revelando a homens e mulheres, e esses homens e mulheres vão trazer a revelação plena de Cristo, segundo o próprio Cristo se revela para eles, segundo o próprio Cristo se forma neles. Amém? Amém. E aí cada um vai começar a crescer em Cristo Jesus. Então essas colunas, essas pilastras, elas são os 5 ministérios do Senhor. É Ele se revelando em nós como igreja. Amém? Para trazer a unidade. Aí quando a gente entra no lugar do santo, o que a gente viu? Os 12 pães em uma mesa separada, do lado direito, com óleo que era derramado por cima. Isso já traz a igreja como corpo, a unidade como corpo. Já revela Cristo se dando como alimento, como pão da vida. Já revela a unção do Espírito Santo que flui nessa unidade como corpo de Cristo Jesus. Como está no Salmo 133, né? O óleo desce aonde? Sobre a cabeça, e aí vem sobre a barba, e aí pega todo o corpo. Então esse óleo pega Cristo Jesus como nosso cabeça, a barba que é a barba de Arão, como a própria igreja sacerdotal, e todo o corpo, toda a igreja, né? Mas eu também creio que a cabeça, ela não representa só Cristo, ela representa o Pai e o Filho. A barba sacerdotal representa o Filho também, como sacerdote, como sumo sacerdote. Mas os dois estão unidos, a cabeça e a barba não é uma só. O Pai e o Filho têm uma só mente, o Espírito Santo. Então eles estão unidos. Aí nessa unção que está sobre o Pai e o Filho, o Espírito Santo libera sobre todo o corpo, sobre toda a igreja, sobre todos nós, a unidade plena, que são os pães. Quando nós alimentamos do corpo e do sangue de Cristo, nós tomamos posse da unidade como corpo de Cristo, de uma só visão como corpo de Cristo. Amém? Amém. Cristo se revela, dando a vida dele para nós, se revelando para nós, e nós, pela vida dele em nós vamos sendo unidos no amor do Senhor, pela unção do Espírito Santo. Amém? Amém. Depois tinha do outro lado o que? O candelabro. Com 7 pontas. As 7 pontas que iluminava representam os 7 Espíritos de Deus. É a plenitude de Cristo. Não são 7 Espíritos diferentes. É um Espírito, mas revelado em uma plenitude. Cristo sendo revelado em plenitude. Se fosse só uma lâmpada, há uma só luz.
As 7 lâmpadas iluminam uma só luz, não é isso? Não separa 7 luzes. É uma só luz, ganha força 7. Se fosse só uma, seria uma porção de luz. 2 seria outra porção de luz. 7 é uma porção de luz plena. É quando Cristo, pela unidade da igreja, pela unidade como corpo, santificado por Ele mesmo, pela palavra, começa a receber a luz do Senhor Jesus Cristo, se revelando e iluminando todo o corpo, pela própria vida dele, Ele se revelando plenamente, amém? Abra lá em Apocalipse 4:5, só para a gente ver. Apocalipse 4:5. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Amém? Então esses 7 Espíritos representam a plenitude de Cristo, a revelação de Cristo, como um corpo, para o seu corpo. É Ele se movendo, é Ele iluminando as nossas vidas, é Ele como Filho de Deus, como luz do mundo, e em nós, nos tornando luz do mundo, nele. Amém? Quanto mais, entendam como eu falei, nós vamos entender, que é um processo diário, que nós temos que viver, para que a luz, ela cada vez mais ilumine, para que a glória se manifeste cada vez mais forte. Nós vamos entender isso no final. Depois disso, vinha o que? O altar do incenso. O altar do incenso era de ouro puro, e ali colocavam o incenso. E depois que faziam tudo o que faziam, queimavam esse incenso, e a fumaça subia e se espalhava em todo lugar santo. Aí ficava aquele aroma, aquele perfume. Representa o que? A adoração, o louvor, e também a oferta de Cristo, como um sacrifício diante do Senhor, como uma oferta viva, para que se abra o véu. A palavra diz que Ele se deu no seu corpo como um sacrifício, para que o véu viesse a se rasgar. Então Ele se ofereceu plenamente, numa adoração plena de obediência ao Senhor, a ponto de entregar o seu corpo para ser sacrificado por nós, para que se abrisse o véu. Amém? Então é a adoração, é o louvor, mas é a entrega de louvor e adoração como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Quando nós nos entregamos plenamente ao Senhor, vamos lá em Efésios 5:2. Efésios 5:2. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amém? Então Cristo, Ele se entregou. Depois que nós passamos todo esse processo que passamos diariamente, nós também nos entregamos como oferta e sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. O nosso culto racional, a nossa entrega plena em adoração, quando nós adoramos em espírito e em verdade. É isso que rompe o véu. Quando não há mais nada em nós, da nossa natureza carnal, que impeça a minha entrada no Santo dos Santos. Porque o que impede a minha entrada no Santo dos Santos? A carne, aquilo que ainda é da minha natureza carnal. Como está em Isaías 59, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados encobrem o rosto de Deus de nós. Então o Santo dos Santos, a presença do próprio Deus, se nós entrássemos sem essa santidade, sem estar coberto por Cristo, pelo sangue de Cristo, sendo oferecido nele, em adoração e louvor, seríamos consumados, mortos com a glória do Senhor. Mas quando nós em Cristo nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, em espírito de adoração, aonde toda a nossa natureza carnal ela é morta, ela é rompida, amém? Coberta pela graça, pelo sangue de Cristo, o véu está aberto, o caminho está aberto, e aí nós podemos entrar no lugar santíssimo. E no lugar santíssimo a gente fica em silêncio, não há o que fazer, simplesmente a gente entra em adoração ao Senhor, reconhecendo quem Ele é,
a sua glória, a sua grandeza, o seu senhorio. E mais, hoje, Cristo entrou nesse véu, rompeu-se o véu, e Ele mesmo entrou, o próprio Cristo, e Ele se assentou à direita de Deus. Então em Cristo nós entramos no reino, mas por meio de Cristo nós também contemplamos a Ele como Rei, e adoramos também a Ele e ao Pai. Estão entendendo? Amém. É uma adoração plena, contemplando o Pai e a sua obra perfeita de salvação para as nossas vidas em seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Amém. Aí atraímos a glória do Senhor para a nossa vida. Aí o Senhor começa a manifestar o seu reino em nós, onde temos a paz do Senhor, onde temos a alegria, onde temos a fé, onde temos a cura, onde temos o mover do reino atraindo tudo para as nossas vidas, como o povo no deserto. O poder e a glória do Senhor era tanta que até a roupa deles não se gastava mais. Imagina andar no deserto e o sapato não se gastar, e mais ainda, segundo dá para entender, os sapatos cresciam no pé, porque não se trocava. As roupas, estão entendendo? Amém. Esse é o poder do reino de Deus, quando a glória se manifesta. Mas aí entra, por que a gente não vive essa glória plena? Porque é um processo, somos o tabernáculo, o Senhor veio tabernacular conosco, mas é um processo diário. Aí entra a minha vida diária em Cristo, onde todos os dias eu vou meditando no Evangelho, vou crescendo na fé de quem é Cristo, vou todos os dias indo à cruz e crucificando a minha velha natureza, não mais para a salvação, porque a salvação é só uma, amém? Amém. É só um momento, uma só salvação, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Mas todos os dias eu também me ofereço, continuo me oferecendo como um sacrifício, matando a minha velha natureza. E quanto mais a minha velha natureza vai me matando, vai sendo queimada pelo fogo do Espírito, aonde Ele vai nos convencendo dia a dia daquilo que há em nós, onde Ele vai nos lapidando dia a dia, onde Ele vai nos formando, a nossa velha natureza vai morrendo, e nós entramos e pela palavra começamos a ser lavados. Pelo Espírito revelando Cristo, pela sua palavra nós vamos sendo lavados dia a dia, dia a dia. A nossa mente vai sendo posta cativa à palavra, ao que Jesus pensa, ao que Ele pensa, amém? A nossa alma vai sendo lavada dia a dia, nossos sentimentos vai começando a ser segundo o que Cristo sente, o que o Espírito Santo sente. A virtude vai começando a fluir do nosso espírito, ou seja, a paz, a alegria, o gozo, a mansidão, a temperança, a fé, o amor, a benignidade, a bondade, a justiça, a mansidão. É o Espírito em nós, lavando as nossas vidas pela palavra, dia a dia, fluindo em nosso espírito, dominando a nossa alma, lavando a nossa alma. É onde a gente começa a viver a vida de Cristo. Amém? Amém. E aí, como igreja, como corpo, em unidade, porque estamos sendo curados, nós começamos a viver a glória da revelação de Cristo. Ele se revela para o seu corpo, para a sua igreja, Ele se revela pessoalmente para cada um, mas Ele se revela em plenitude para a sua igreja, para o seu corpo, para todos que compõem o seu corpo, na unidade do Espírito Santo, a sua luz brilha, e aí nós vamos cada dia mais nessa luz que revela Cristo, começando a fluir com a vida dele como um bom perfume ao próprio Deus. E Paulo diz que nós somos como perfume de Cristo para as outras pessoas também, aqui na terra. Exalamos o bom perfume de Cristo. Já ouviram isso? Ou seja, a vida de Cristo, a essência, as palavras, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de tratar com as pessoas. Nós nos tornamos a carta viva do Senhor. Os nossos atos vai escrevendo no coração das pessoas quem é Cristo, amados. Amém. Esse é o tabernáculo do Senhor em nós, e nós nele, dia a dia. Amém. E a gente consegue entrar no Santo dos Santos, e a gente consegue contemplar o Senhor, a gente consegue contemplar a sua grandeza, consegue entrar diante também do trono da graça, em adoração, em louvor, sabendo que o Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, nosso sacerdote que intercede por nós diante do Pai, que cumpriu toda essa obra de redenção, e podemos receber o socorro dele. Sabemos que o próprio Pai nos ama e que também nos atende, que por meio do seu Cristo, por meio do seu Filho, pelas obras da cruz, pela obra da cruz, Ele também nos socorre. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É a obra perfeita. Oh, Jesus. Então começamos a andar como um tabernáculo do Senhor, vivendo de glória em glória.
E quanto mais essa verdade vai se manifestando, mais nós vamos vendo ao nosso redor, como assim era ao redor, as pessoas sendo também transformadas, a bênção do Senhor alcançando até os ímpios, aqueles que ainda não são salvos na nossa família, começam a ser beneficiados pela glória que se manifesta em nós, amados. Oh, glórias. Até serem salvos plenamente, amém? Aleluia. Pela nossa Amém. intercessão, pela nossa oração, pela nossa guerra espiritual a favor Em nome dele. de Jesus. Mas a nossa vida vai começar a fluir no nosso trabalho, no teu trabalho. As pessoas, mesmo que você não abra a boca, é o Espírito Santo, é a glória do Senhor fluindo em você, amado. Entenda isso. As pessoas dizem algo diferente, eu não sei, eu chego perto de você, eu sinto paz. Eu tenho Aleluia. alegria. Certo é que no princípio, pela carnalidade das pessoas, elas vão vir contra nós, amém? Com certeza. Elas vão tentar nos oprimir, elas vão perseguir, Oh, mas Jesus. se permanecermos como um tabernáculo do Senhor, trazendo a glória, perdoando, amando, amém? O Amém. Senhor vai dominando, meu amado. Em nome O de Senhor vai Jesus. estabelecendo o seu reino, e as pessoas que nos perseguiam, pelo Em nome Espírito, pelo de favor de Jesus. Deus, começa a ser trazidas, atraídas, e nós até ministramos, e pelo nosso testemunho até salvamos elas, Em nome de porque elas veem Jesus. Cristo em nós, Aleluia. e vão aceitar a Cristo pessoalmente. Glória a Deus. Esse é o propósito de Deus. Todos temiam o tabernáculo, Amém. porque sabiam que ali se manifestava a glória de Deus, mas todos também sabiam que quando a glória se manifestava, o Senhor trazia restauração e vida. Amém? Amém. Então nós temos que ser ao mesmo tempo temidos pelos nossos inimigos, por Satanás, pelos seus demônios. Tem que ser temido. O nosso nome tem que estar no inferno escrito como aquele que está também com o seu nome escrito nos céus e tem autoridade, poder e unção no nome de Jesus. Amém. Vocês lembram Em nome de Jesus. quando os filhos de Seva, os 7 filhos de Seva foram expulsar uns demônios, porque escutaram Paulo expulsando demônios no nome de Jesus? Eles chegaram, os 7, falaram para o demônio assim: no nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, saia dele. Os demônios falaram: eu bem sei quem é Paulo, e conheço quem é Jesus, mas quem vocês são? E deu uma surra neles. Eles não eram um tabernáculo vivo. O nome deles não estava alinhado e escrito no livro da vida por Cristo Jesus, cobrindo com sangue. Então eles não tinham autoridade nenhuma. Mas quando estamos cobertos pelo sangue e a vida de Cristo fluindo em nós e a autoridade fluindo em nós, amado, o nosso nome é respeitado, porque o nome de Cristo nos cobre com o seu sangue e o inferno nos obedece pelo nome de Jesus Cristo que sai da nossa boca. Somos temidos pelos nossos inimigos. Aleluia, Jesus. Amamos aqui a todos, perdoamos a todos, mas o inimigo é julgado diante de Deus, e se ele não se arrepende, Deus o julga justamente. Inimigos de carne, inimigos espirituais, Satanás e seus demônios são julgados plenamente, amém? Amém. Mas se os homens na carne não se arrependerem por perseguir, nós o perdoamos, nós o amamos. Nós colocamos diante de Deus o nosso perdão e amor, como Jesus falou: amai vossos inimigos, perdoai aquele que vos persegue. Essa é a lei do amor, amém? Mas é isso que me dá direito de chegar diante de Deus, para que Ele julgue a minha causa contra o meu inimigo, Satanás, que está usando até as pessoas. E Deus julga, paralisa o inimigo, e a pessoa, se não se arrepende, convencida pelo Espírito que é liberado, para convencê-la, ela entra em juízo também. Mas não é a minha vontade, não sou eu que lanço juízo, amém? É o próprio Deus, amados. Não é a minha vontade. Quando eu dou pão ao meu inimigo, quando eu alimento o meu inimigo, quando eu ajudo ao meu inimigo, a palavra diz que eu coloco sobre ele, a cabeça dele, brasas vivas da ira de Deus, se ele não se arrepende. Por quê? Porque imagina Deus olhando para nós em Cristo, perdoando uma pessoa, falando bem dela, amando, e a pessoa sendo injusta, atacando, falando mal, criticando. O nosso perdão e o nosso amor faz com que Deus veja a injustiça da pessoa, e as brasas vão sendo colocadas na cabeça da pessoa. E se ela não se arrepender em um momento, não vai ser nós, porque nós amamos, mas Deus está vendo a injustiça dela, Deus vai julgar. E creio que Deus, se a gente interceder pela graça, julgue-a para trazê-la à salvação, amém? Amém. Não é sempre assim, mas assim a gente espera, né? Algumas, infelizmente, realmente perecem, amados. Amém? Amém. Mas não vem do nosso coração. Então somos um tabernáculo, atraímos a presença de Deus, a glória de Deus.
que manifesta a própria vida de Cristo Jesus. Esse é o propósito de Deus. Amém? Amém. Deu para pegar tudo? Amém. Deu para entender tudo? Glória a Deus. Então vamos recapitular. Em nome de Primeiro, Jesus. a porta, que é o caminho. As 4 cores, revelando Cristo Jesus. Amém? Amém. Que representa o Evangelho. Amém. O Evangelho não só os 4 Evangelhos, porque toda a palavra é o Evangelho. Toda a palavra fala das boas novas do Salvador. No Velho Testamento é o Messias que vai ser revelado. No Novo Testamento é o Messias revelado. Amém? Do Salvador. Então no Velho Testamento já se falava do Evangelho. Abraão é visto como aquele que era crente, que escutou o Evangelho. Como todos escutaram o Evangelho, as boas novas de que o Salvador viria, o Messias, o Rei. Então Jesus já estava sendo proclamado no Velho Testamento como figura, aqui como no tabernáculo. Tudo que era feito, amados, no Velho Testamento era figura de Cristo, que em plenitude se manifesta a partir do seu nascimento. O Messias, do primeiro momento do seu nascimento, o seu nascimento já começa a revelar as profecias, o que os profetas falaram dele, e até a sua morte, ressurreição, ascensão, glorificação, tudo foi comprovado. Amém? Amém. Servimos a um Deus vivo, mas mais que isso, Ele quer se revelar em nós, quer se mover em nós, por nós, Glória como a Deus. tabernáculo aqui nessa terra. Aleluia, Amém? amém. Aleluia, graças a Deus, aplauda o Senhor. Oh, glória a Deus.